Amados em Cristo, hoje, considerando o tema Cristo Liberta, quero destacar as palavras de Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20, onde lemos: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Amados, Jesus, ao tomar para si esse texto de Isaías, obriga-nos a uma reflexão profunda. Ele surpreende os ouvintes, a liderança religiosa de então, e Jesus mostra que ele tem uma missão específica que vai além da prática religiosa ali vivida. E para nós então podemos observar que o cristão focado em seu mestre, assim como ele, Jesus, assume a missão de Deus que surpreende o mundo ao seu redor. Como igreja, família de Deus, levamos em conta este propósito. A ação do Espírito Santo na vida e obra de Jesus também nos é dada através dos meios da graça. O Espírito Santo não está aí para satisfazer o ego e o desejo dos que querem alardear dons espetaculares. Antes de tudo, o Espírito Santo nos impulsiona a viver na dimensão do reino de Deus. Assim foi com Jesus, e o Evangelho de Lucas destaca que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, resistiu à tentação e andou por toda parte fazendo bem às pessoas e vivendo uma vida íntegra, de plena obediência e comunhão com o Pai. Jesus define o seu ministério terreno usando o texto de Isaías. Ele define os temas mais importantes que serão desenvolvidos no seu ministério. O programa de Jesus não trata apenas de que os oprimidos tenham o privilégio de ouvir as boas novas, mas que essas boas novas são diretamente dirigidas a todas as pessoas. Pois nós, na medida em que Jesus nos restaura a visão espiritual, o ver de forma espiritual, vemos o quanto somos pobres espiritualmente, o quanto somos oprimidos pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, o quanto estamos presos em nós mesmos, vivendo de forma egoísta. A mensagem e a ação missionária também deve surpreender o mundo de hoje, no sentido de sermos efetivos, de trazer boas novas, de restauração de vidas, de superação do sofrimento, de renovar esperanças e de apontar
para a esperança que só podemos ter na pessoa e obra de Jesus Cristo. O tempo da graça inaugurado por Jesus continua em nossos dias e cabe ao cristão, à família de Deus, igreja, encarar e viver por meio de palavras e atos esse tempo de boas novas por meio do Evangelho vivido e pregado. A Bíblia inteira nos conta uma história de como podíamos ver de forma espiritual quando fomos criados e de como foi perdida essa visão espiritual, mas que pode ser recuperada. Podemos ser curados desta cegueira e assim libertados da cegueira espiritual. Amados, longe de Cristo se anda como cego. Não se consegue enxergar a verdade do Evangelho escancarada na nossa frente, como diz 2 Coríntios 4:4. E a menos que sejamos libertos da escuridão, permanecemos desta forma. E isso se torna um problema muito maior ainda quando, por não enxergar, segue-se líderes também cegos, que ao invés de levarem-nos para a luz, carregam pessoas não libertas da cegueira espiritual dos seus maus desejos para buracos cada vez mais escuros. Cristo se propõe a libertar da cegueira espiritual cada pessoa mediante a ação do Espírito Santo, para que nós então reconhecemos a nossa real condição de pobres pecadores e assim nos levar ao arrependimento, para que, regenerados e perdoados pela fé na obra de Cristo, nós então vivamos a liberdade para a qual Ele nos conquistou. Cristo então nos dá o privilégio de participar da missão de Deus e, capacitados por Ele, surpreender o mundo em nossa volta, no sentido de sermos efetivos no apresentar as boas novas do Evangelho, que restauram e libertam vidas mediante a ação do Espírito Santo, superando sofrimentos, renovando esperanças, e assim apontar para a esperança que só podemos ter na pessoa e obra de Jesus Cristo, que liberta e salva. Vamos cantar agora. Cristo para
foi pregado a nós. Nós cremos, nós fomos libertados da nossa cegueira espiritual. E assim, então, vendo e crendo na obra de Cristo, possamos então também estar certos desta sua presença amorosa em nós, que nos capacita para também proclamar Cristo para todos. Amém.